E vamos começar este bate-pronto de sexta-feira falando do Coxa, que joga amanhã com o Atlético Mineiro. É outro Atletiba aí na frente do caminho do Coritiba, né? Contra o Galo, um Atletiba diferente, sem H nesse Atletiba aí, né? Rogério Scarione, o Atlético Mineiro vem aí pra pegar o Coxa. O Atlético Mineiro também tem jogo pela Libertadores no meio da semana que vem, então há uma tendência aí de que o time possa poupar alguns jogadores para a partida de amanhã. Boa tarde, Scarione. Boa tarde, Liane Júnior, boa tarde, Felipe Dalki, boa tarde, Jana, boa tarde especial para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News. É verdade, existe uma expectativa muito grande de que o Atlético Mineiro acabe poupando os jogadores para o confronto de amanhã, às 18h30 no Couto Pereira. E o Coritiba, ele vem em busca de uma quebra de jejuns, né? Essa, inclusive, é a nossa pergunta aqui para quem nos ouve através do YouTube. Sobre essa quebra de jejuns do Coritiba. O primeiro deles são os 12 jogos que o Coxa já não sabe o que é vitória. Uma marca bem incômoda para o torcedor alviverde. Afinal, é a maior sequência negativa da história do clube. O Coritiba nunca teve uma sequência tão ruim sem saber o que é vencer. E vai buscar isso dentro de casa amanhã com o apoio do seu torcedor. O torcedor alviverde que já bateu a marca dos 15 mil check-ins para a partida. Outra marca é que o Coritiba já há quase 7 anos não vence o Atlético Mineiro. A última vitória foi lá em 2016, quando no primeiro turno do Brasileirão o Coxa ganhou por 2-0 com gols de Kleber Gladiador e Rafael Veiga. De lá para cá foram 6 jogos, Linhares. Kleber Gladiador e Rafael Veiga, faz tempo, hein? A torcida do Coxa certamente tem saudades, queria ter esses jogadores no elenco de hoje, com certeza. E aí de lá pra cá foram 6 jogos, 5 vitórias do Galo e um empate, que o Coxa conseguiu no ano passado, né? Perdia a partida por 2-0, placar perigoso, acabou buscando o empate. Pra partida de amanhã, o Coritiba não deve contar ainda com os zagueiros Kusevich e nem com o Thiago Dombrowski. Eles que já estão fora. O Kusevich, desde a partida contra o Vasco, já está fora. O Thiago, desde a partida contra o Atlético, né, que foi uma das surpresas contra o Vasco da Gama, acabou tendo uma lesão no mesmo local que ele já havia sentido anteriormente, tinha se recuperado naquela semana, acabou se machucando novamente no mesmo lugar. E aí a tendência é que o Thiago fique aí um tempo a mais fora desse time do Coxa. Quem deve voltar é o Júnior Urso, ele que já entrou essa semana em fase final de transição e já treina com o elenco. Deve ser a única novidade que o Zago tem aí pro time para a partida de amanhã. Não deve ser titular. O meio-campo deve, ali principalmente na questão dos volantes, deve ser mantido o que vem sendo usado nas últimas partidas. Uma dobradinha ali de Lisieiro com Bruno Gomes. E que tem dado até certo, na minha opinião. Mas a defesa é o que realmente preocupa, né? E existe até a possibilidade do Zago acabar mudando o sistema de jogo. Mas existe ali a possibilidade, a gente não sabe, o Zago ainda não confirma, vai definir no treino de hoje se ele mantém o esquema com 3 zagueiros ou se ele muda, tira um zagueiro e povoa mais o meio-campo. São as primeiras informações aí da equipe do Coritiba. Dalki e Janaína, é uma ideia que o Zago pode de repente aplicar em função dos resultados que não deram certo aí com 3 zagueiros, né? O sistema tático que ele adotou e o Zago sempre foi um defensor de um esquema com uma linha de 4 defensores, né? 2 laterais, 2 zagueiros. Esse sistema de 3 zagueiros ele implantou aí para ver se corrigia os problemas defensivos e acabou não dando certo, né? Eu quero ver a cara dele se der certo. Vai ser muito sincero, assim. Eu venho defendendo isso. Hashtag eu avisei. Não, eu venho defendendo isso porque quando o Zago foi contratado, só lembrar aqui que eu elogiei bastante a contratação do Zago, porque eu achava que poderia encaixar muito bem com o elenco que o Coritiba tem, né? Porque no Bragantino ele usava um 4-2-3-1, né? Com um time muito interessante de jogo, né? Ele utilizava um primeiro volante mais marcador, que o Coritiba hoje só tem o William Farias, mas o Lisieiro funciona dessa maneira. Tem um segundo volante que tem vários, né? Opções de segundo volante que podem jogar bem. André ano passado jogou muito até a lesão. Tem o Urso, tem o Bruno Gomes que vive um momento legal. E um meia flutuando.
como ele usava no Bragantino, que era o Claudinho naquela oportunidade. Então eu acho que poderia dar muito mais certo, mas ele teve essa insistência com os 3 zagueiros, né? Mesmo com poucas peças. Pô, ele teve que jogar o Thiago Dombrowski numa fogueira danada, que nunca tinha jogado com a camisa... Luiz, né? Sim, improvisou o Vitor Luiz, nunca tinha jogado com a camisa do Coritiba no profissional, o Thiago. E o Thiago sentiu o jogo e inclusive se machucou, né? Porque imagina um cara que tá treinando ali, sem nem ser lembrado, do nada tem que entrar num jogo profissional de Série A de Campeonato Brasileiro. Não é um Campeonato Paranaense, né? Então a intensidade com que ele devia estar treinando provavelmente era muito mais baixa com que ele teve que jogar. E por isso que ele se machucou, né? Então, ficar insistindo com 3 zagueiros sem você ter peças para ter 3 zagueiros, pra mim é extremamente temerário. Eu acho que o 3 zagueiros não é ruim. O problema é que o Coritiba não tem jogadores à disposição com as características necessárias, né? No clássico, o Coritiba sofreu, né? Porque estava desfalcado também, mas porque não tinha muitas opções de zagueiros que pudessem, talvez, entregar aquilo que o Zago esperava, né? Era uma zaga mais lenta, a gente comentou. E talvez utilizar novamente o Vitor Luiz, né, se for o caso, ou o próprio Vilar, talvez, que vai dar um pouco mais dessa energia ali para a zaga do Coritiba. Mas eu acho que é uma ideia interessante tentar mudar esse esquema nesse momento, né? Em que o Coritiba precisa do resultado, vem de uma sequência muito ruim, né? O esquema não vem funcionando. E não é um jogo, não são 2 jogos, né? É uma sequência de jogos. Então, o principal problema do Coritiba hoje é defensivo. Se a gente olha do meio pra frente, é um time que mostrou certa evolução, né? No clássico mesmo, né? Foi um Coritiba mais impositivo, mais agressivo, que conseguiu criar oportunidades, que conseguiu ser um pouco mais criativo ali na frente. Então, eu acho que se o Coritiba tiver uma consistência defensiva, o resultado vai chegar, vai vir, né? Eu acho que é natural que isso aconteça. Eu acredito que se o Zago optar pelo esquema com 3 zagueiros, ele deve voltar com o Vitor Luiz na equipe. Acho que ele não gostou daquilo que ele viu no Atletiba pela falta de velocidade dos jogadores. E foi o melhor, né? Sim, das concordo. opções que tivemos como zagueiros. Foi contra o São Paulo, né? Vitor Luiz foi São o Paulo que e mais Bahia, né? encaixou. São Paulo, e tinha Bahia Sport. e Sport também. Mas o Vitor Luiz foi um dos melhores em todos esses jogos. Né? Então eu acho que eu acho que se for pra manter os 3 zagueiros, coloca o Vitor Luiz, porque você tem a saída de 3 boa pelo lado esquerdo, você tem um cara mais rápido pra tentar defender, pra ajudar nisso, nessa recomposição, né? Tudo bem que não tem tanta estatura, mas não creio que seja necessário, sendo que você vai ter Henrique ou Chancellor e ainda o Bruno Viana, né? Que são zagueiros bem altos, né? Então acho que se manter os 3 zagueiros, volta o Vitor Luiz. Agora, se ele optar por 2 zagueiros, qual seria, nesse momento, a dupla de zaga ideal, na opinião de vocês aí? Olha, Bruno Viana e Chancellor? Ou Henrique, Bruno Viana, Henrique e Chancellor? Já jogaram juntos, né? O Henrique e o Chancellor. Tá difícil, né? Ideal tá Eu difícil. acho que o Bruno Viana, ele tem vaga nesse time. Eu acho que o Henrique e o Chancellor não chegaram a formar dupla em momento algum. Não, assim. no início do campeonato, Verdade. Paranaense, e quando a defesa ficou bem, melhor defesa do campeonato, né? Perdão. É verdade. O nível de exigência também era outro. Mas eu tava pensando só no ano passado, né? Que o Chancellor formou dupla de zaga com o Castan. Né, porque o Henrique terminou o ano machucado ano passado também, né? Olha, o Henrique jogou porque no começo do ano não tinha zagueiro, né? Eu iria de Henrique e Bruno Viana. Pra ser muito sincero. Né? Apesar da resistência do torcedor com o Henrique, eu acho que o Henrique ainda pode ajudar mais. Mas é natural que quando o Kusevich voltar, Kusevich e Bruno Viana. Só que daí, será que com 2 zagueiros não dá pra colocar o Vitor Luiz na zaga também? Eu até pensei numa... o Vitor Luiz, a gente não consegue olhar ele só como um zagueiro, né? Eu acho que é um jogador que sai mais. Mas então, eu assim, acho que dá pra adaptar melhor esse sistema. Eu não sei se o Zago pensou nisso e para isso ele precisaria aproveitar a semana cheia para treinar, mas eu assim, numa viagem aqui, eu pensei no Vitor Luiz jogando de volante, na posição ali do William Farias na frente dos zagueiros.
É porque ele tem uma boa saída de bola, né? Ele é um cara bom de marcação. Eu acho que o Coritiba, o Bruno Gomes, por exemplo, não é um volante da mesma característica do William Farias, de marcação, de pegada. Ele é um cara mais de segundo volante, de sair pro jogo. Mas já foi. Na base do Vasco, ele era mais um camisa 5 do que um segundo volante. O André também. Mas eu acho assim que de repente... Os dois alternavam bastante. Mas aí ele precisaria pegar e pensar nisso na semana e treinar na posição ali o Vitor Luiz na frente dos zagueiros. Mas é que daí eu acho, pelo tanto de opção que você tem pro meio de campo ali, pros volantes, sim, claro, eu acho bem difícil ele fazer uma adaptação. Que ele vá colocar alguém improvisado nesse setor. Mas assim, eu penso nisso na hipótese na circunstância do jogo, ele alternar o sistema de 3 para 4 zagueiros. Sim, entendo. De 3 para 2 zagueiros. Mas eu acho que no posicionamento do time ali. Eu acho que o Vitor Luiz, ele não é agressivo na marcação para fazer isso. Ele teria que treinar e testar, né? Para ver se funciona. Eu tô só dando uma ideia aqui que mas acho que o Vitor Luiz, ele não... Talvez o Zago esteja procurando, que colocou o William Farias como titular, alguém mais agressivo na marcação. Algum jogador mais perseguidor e não construtor. Eu penso que assim, o ideal para jogar com 2 zagueiros, com o William Farias na frente da zaga, ficaria bem consistente a defesa. O William Farias não joga ainda, né? Mas o William tá fora, né? Me parece. Vai demorar ainda, Rogério? William Farias já iniciou a transição. Não deve E até demorar. outra... Existe até uma chance não muito grande do William Farias estar no time que vai ser relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. E outra ideia que a gente debateu ontem aqui, você não estava, Dalk, mas de, por exemplo, deslocar o Matheus Bianchi para a lateral direita, né? Já que o Marcos Vinícius não deu conta no Atletiba, o Natanael tá gerando dúvidas aí, porque ele pode ser bom na defesa, mas não é bom no apoio. Numa situação dessa aí, talvez até dar uma oportunidade pro Matheus Bianchi, que conhece bem da posição ali também, né? Eu acho que daí a gente vai entrar em muita invenção, muito invencionismo. Tudo bem, o Matheus Bianchi já jogou assim, mas faz 4 anos, 5 anos que ele jogou assim. É que a essa altura você tem que buscar um coelho na cartola, né? Do jeito que tá a fase aí. Pô, não tá gostando do Liseiro? Coloca o Andrei de primeiro volante, joga com o Andrei Bruno Gomes. O Andrei vai dar conta do recado. O Andrei prefere, se perguntar pro Andrei qual a sua posição preferida, o Andrei fala que é primeiro volante. Pelo menos ano passado ele falava isso. Não sei se ele chega no Curitiba com esse discurso. Então. Então eu optaria por isso, sabe? Mas eu não acho que o Liseiro tem feito partidas ruins, não. Não, pelo contrário, eu acho que ele tem ido muito bem. Então, acho que o Zago tem gostado do Liseiro. Acho que nem é o caso de mudar nesse setor. O Liseiro, ele tem cansado nos finais das partidas. Aí, por conta da intensidade também que o time do Zago acaba obrigando ali os volantes a ter. E ele não tem aguentado na questão física. Mas acho que ele tem feito boas partidas. Eu também acho que ele tem feito boas partidas. Gostei dele no Atletiba, gostei dele contra o Vasco. Acho que ele tem ido muito bem e acho que ele tem sido aprovado pela comissão técnica. E o Vilar? Não seria um zagueiro que conseguisse ali entregar essa força na marcação ou ele é mais... Mas aí, mas aí que tá o problema pra mim. O Vilar deve estar treinando muito mal. Infelizmente, porque a partir do momento que o Vilar chega, é titular no dia que ele chegou praticamente, depois não é mais utilizado. Nunca mais jogou, né? Depois coloca improvisado o Vitor Luiz, coloca o Chancellor voltando de lesão, sabe? Coloca o Thiago Dombrowski. Tanto é que nesse primeiro jogo o Zago falou, não fui eu que montei o time. Coloca o Thiago que não tinha sido voltando nem de lesão também. Voltando de lesão e que não tinha nem sido relacionado nenhuma vez, que a gente nem lembrava que estava no Curitiba ainda. Então, o Vilar deve estar no limbo. Desse jeito, era melhor ter deixado ele lá no Maringá, né? Que ele tinha ajudado o Maringá lá no Maracanã. Teria levado aqueles 7, 8. No Flamengo lá. 9, 12. Meio-dia. 8, obrigado. 8-2. Meio-dia e o Maringá perdeu pelo critério do gol fora de casa, né? Fez só 2 e tomou 8. Meio-dia e 24 minutos. Este é o Bate Pronto aqui na Jovem Pan News. E olha, em relação ao Atlético Mineiro, né? O Rodrigo Caetano deu uma declaração porque o Atlético está tentando resolver hoje o problema dos salários atrasados lá em Minas. E em declaração à Rádio 98 FM, o Rodrigo Caetano disse que temos que parar
na cultura do futebol que atrasar salário é coisa normal. Não é normal, isso independentemente do quanto ganha cada um e vive de acordo com o que arrecada. Quem não entendeu isso não acompanha a evolução do futebol, ele afirmou em entrevista à Rádio 98 FM. O Atlético tem premiações de passagens de Libertadores e Copa do Brasil que ainda estão pendentes, né? E isso está sendo informado aos atletas e eles estão esperando hoje a regularização dessas pendências com os jogadores do Atlético, mas o Rodrigo Caetano ressaltou que não tem ninguém chegando fora do horário, todos sabem que as normas e os procedimentos estão sendo exigidos, apesar dos salários não estarem em dia, e o Atlético pretende regularizar essa situação aí ainda no dia de hoje, né, para não comprometer a vida pessoal, particular aí de cada jogador, né?